2022. Seu compromisso com a democracia começa aqui. Apoio Casa Nova Construção, sempre comprometida em atender bem e oferecer os melhores produtos. Em Caruaru, Santa Cruz e Surubim. Vai e volte tranquilo. Viaje com transporte da Coletivo Turismo. O Tribunal Superior Eleitoral já está disponibilizando um canal com informações sobre as arrecadações e os gastos de cada candidato para que os eleitores possam conhecer mais aquele que pretende votar nas próximas eleições. Sobre esse assunto, a gente chama ao vivo o repórter Patriota Júnior. Patriota, bom dia para você. Que canal é esse, né? E qual a importância dele para o processo eleitoral? Oi, Renata, bom dia para você e a todos que estão acompanhando o Manhã Cidade. É o Divulga Candicontas, né, que já está disponível. Como você disse, é uma ferramenta importante, né, para que eleitores e eleitoras possam fiscalizar aí a prestação de contas dos candidatos, né, que vão concorrer nas eleições 2022. Mas sobre esse assunto a gente vai conversar aqui com o Marcílio Kumaru, né, que é advogado especialista em direito eleitoral. Marcílio, muito bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. O que é que os candidatos ficam aí, de acordo com a Justiça Eleitoral, obrigados a fazer nessa prestação de contas durante essas eleições? Vamos lá. Inicialmente a gente está numa fase de registro. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio Cidade. Inicialmente a gente está na fase de registro da convenção até o dia 15. Eles são responsáveis aí, sua equipe, né, de registrar via o Candex, o sistema da Justiça Eleitoral. E aí ele tem que juntar certidão de quitação, certidão de antecedentes, declaração de bens, toda a documentação, atos partidários das convenções, aprovando o seu nome. E esses dados serão enviados agora para registro até o dia 15, podendo ser retificados a qualquer momento. Posteriormente a esses atos, aí começa o período eleitoral, né, dia 16, propriamente dito, é o período de propaganda, o que vai diferenciar do período pré, e aí sim os candidatos estão autorizados a pedir voto e exibir seus números. E durante esse curso existirão fases de prestações de contas parciais e a prestação de contas finais, que são, ao final, essas datas são divididas entre os candidatos eleitos e não eleitos. Prioritariamente são os eleitos para que possam ser diplomados. Aí os candidatos precisam atualizar esses dados durante a campanha, Marcílio, dentro de 72 horas, é assim que funciona, de acordo com a Justiça Eleitoral? Normalmente, principalmente campanha da envergadura de presidente da República, de governador, são campanhas que têm uma estrutura muito grande. Cabe normalmente aos candidatos, na prática, estar em contato direto com o seu eleitor, participando de debates e buscando o voto, buscando conquistar o voto do eleitor. Esse trabalho é muito feito no suporte que ele tem técnico de contadores e em sistemas que a própria Justiça Eleitoral usa. Para quem trabalha nos bastidores aí sabe que vai usar o sistema, o PJE, né, que é o Processo Judicial Eletrônico da Justiça Eleitoral, e tem softwares específicos, né, tanto do Divulga Candi como do Candex. São softwares específicos da Justiça Eleitoral. Quem trabalha já está habituado, né? E à medida que estão tendo os gastos, aí o contador está sempre em contato com o advogado de campanha, fazendo essa orientação de despesa. E à medida que as despesas vão acontecendo, existem prazos para que eles, durante o curso do processo, eles façam a prestação de contas, como eu lhe falei inicialmente, tanto parcial como total ao final da campanha, que serão analisadas pelo Ministério Público, pelos partidos políticos. E aí nessas prestações de conta, com a finalidade dela, tanto o limite que a Justiça Eleitoral já estipulou de gastos para cada campanha, como para um eventual abuso que se observe dentro das despesas ou despesas incorretas ou a falta de registro. Nesse âmbito de prestação de contas, existe uma flexibilidade para fazer as correções durante o processo. Quando não há as correções devidas, as contas podem ser rejeitadas ou aprovadas com ressalvas ou aprovadas sem ressalvas. O eleitor que de alguma forma constatar alguma irregularidade, existe a possibilidade de entrar
entrar com alguma ação na justiça, isso é possível? De repente algum eleitor constatar alguma irregularidade na plataforma, é possível a contestação nesse sentido? Claro. A contestação ela é bem ampla, né, de partidos, candidatos, cidadão. A partir do momento dos registros, o titular da ação, o dono das ações, primordialmente é o Ministério Público Eleitoral, né? Você pode levar essas informações ao Ministério Público Eleitoral. Inclusive até o próprio aplicativo do Pardal, a página é direcionada ao Ministério Público, que analisa. O juiz eleitoral ele só pode agir de ofício em caso de que a gente chama de poder de polícia, quando existe alguma propaganda extremamente abusiva, que ele pode ir lá tirar. Na prática é muito difícil na eleição estadual o juiz local agir na prática, embora ele possa, mas porque as ações são direcionadas ao Tribunal Regional Eleitoral. É o órgão competente de julgar as ações em período em eleições estaduais. E em âmbito nacional, o TSE para as eleições presidenciais. E nesse caso, o que pode acontecer é que tanto o cidadão pode denunciar através do Pardal, mas também todos os atos de campanha podem ser impugnados por partido político, os candidatos. Mas o cidadão tem uma ferramenta que é o Pardal de fazer essa denúncia, ou pode ir diretamente ao fórum eleitoral e fazer essa denúncia de qualquer irregularidade. Também, quando da prestação de contas finais, os partidos políticos podem impugnar aquelas contas, aqueles atos dos candidatos. Com relação ao Divulga Candicontas, especificamente, Marcílio, é uma ferramenta que dá transparência, né, ao processo eleitoral e qualquer pessoa pode acessar na internet, não é isso? Bem colocado. Todas essas ferramentas que nós estamos dizendo, embora não sejam ferramentas técnicas para quem vai manusear, mas elas estão disponíveis para todos, acompanhar as despesas, acompanhar registro, acompanhar a documentação que foi acostada, qualquer informação que consta no processo, tanto de registro como na prestação de contas, estão disponíveis a transparência. Na verdade, essa documentação, elas são eminentemente destinadas ao eleitor, né? O eleitor quer ver a transparência, quem é seu candidato, suas condições. Então, muitos dos documentos, a lei, quando foi criada, determinando a exibição daqueles documentos, é destinada muito mais ao eleitor do que mesmo a eventual incorreção do candidato, saber se ele tem algum processo pendente, se não, se está sob júdice, se não. É bom procurar saber qual é o motivo, que muitas vezes talvez não seja um motivo muito grave, como se muitas vezes se passa a estar sob júdice, necessariamente não é algo tão grave. Mais simples, mas toda essa documentação, essas informações, elas são destinadas ao eleitor, bem como você colocou, para que ele tenha acesso em tempo real e está disponível aí no site da Justiça Eleitoral. Perfeito, agradecendo aqui ao Marcílio Kumaru, que é advogado especialista em direito eleitoral, trazendo para a gente esses detalhes, né, da plataforma Divulga Candicontas, que pode ser acessada no site divulgacandicontas.tse.jus.br. Lá, eleitores e eleitoras, né, como nós falamos aqui, podem ter acesso a esses dados de gastos, prestação de contas, né, dos candidatos que vão concorrer aí nas eleições 2022. Voltamos ao estúdio. Rádio Cidade, eleições 2022. Seu compromisso com a democracia começa aqui. Apoio Casa Nova Construção, sempre comprometida em atender bem e oferecer os melhores produtos. Em Caruaru, Santa Cruz e Surubim. Vai e volte tranquilo. Viaje com transporte da Coletivo Turismo.